Lembra dos 3 amigos de Daniel, quando eles foram jogados na fornalha de fogo ardente? Lembram deles? Quem lembra deles? E quem já ouviu falar desses 3? Que não dobraram os seus joelhos e por causa deles tomaram uma atitude de fé, eles foram então lançados na fornalha de fogo ardente. Agora, o que nós devemos observar é que a Bíblia não diz que a fé deles apagou o fogo. Notem. Não, a fé deles não apagou o fogo que havia na fornalha. E quando a gente nota isto, a gente entende um tipo de pessoas, porque tem muita gente vivendo uma ficção sobre o que é fé. Tem gente que ainda não entendeu a fé. Tem gente que imagina que a fé é como se fosse uma varinha de condão, uma varinha mágica para ser batido lá no problema que tem que constantemente, instantaneamente, imediatamente desaparecer. Tem gente que pensa, cara, que a fé é dessa maneira. Mas nós precisamos entender que nem sempre, ou quase nunca, são raras as exceções que nós vamos ver a fé produzindo resultados imediatos do lado de fora. São raras as vezes. Se você pegar a Bíblia de capa a capa, você vai ver então que muitas coisas não aconteceram de imediato. Normalmente, antes de se produzir um resultado do lado de fora, a fé primeiro precisa produzir um resultado dentro. Antes das coisas acontecerem do lado de fora, as coisas têm que acontecer do lado de dentro. Nós olhamos essa situação, o que Sadraque, Misaque e Abidnego fizeram. Não foi pela fé apagar o fogo, mas apagar a força do fogo. Então nós vemos que o fogo continuava aceso, porém não produzia danos sobre eles. E aí é que nós começamos a entender a fé. O que a gente precisa entender? Nós precisamos entender a natureza da fé. E a natureza da fé é que, ainda que a circunstância não mude, nós nos colocamos em Deus, num lugar de confiança, aonde nós somos conservados, aonde nós somos guardados por Ele a ponto de não sofrer. Essa é a fé verdadeira. Então notem que a fé, antes de trabalhar fora, ela vai trabalhar dentro. Diga assim: a fé, antes de trabalhar fora, ela vai trabalhar dentro. Aí tem algumas passagens que a gente lembra. Lembram lá de Abraão, quando ele recebeu a promessa que ele teria um filho? Até aí tudo bem, é apenas uma promessa. Porém, a circunstância que foi feita essa promessa era uma circunstância totalmente divergente. Mas a gente nota, amados, que a partir daquele momento, Abraão tomou uma iniciativa. Diga: tomar uma iniciativa. A fé, ela sempre toma uma iniciativa, meus amados. Ele tomou uma iniciativa. Notem, Abraão era um homem já velho.
A sua esposa, além de ser avançada em idade, ela era estéril. Então parecia uma promessa inconcebível, olhando pelo aspecto humano. Mas a Bíblia nos conta que a partir daquele dia, Abraão tomou uma iniciativa de fé. Ele reuniu o seu clã e disse assim: a partir de hoje, meu nome não será mais Abrão. A partir de hoje, o meu nome será Abraão. A partir de hoje, a minha mulher, ninguém vai chamar ela de Sarai, mas ela será chamada de Sara, assim como Deus havia lhe nomeado. Então a gente vê que por fora o fogo do tempo dizia que eles já estavam muito velhos para conceber um filho, mas dentro eles estavam renovados pela promessa. Voltar com esse entendimento. Fora, eles estavam vivendo o tempo, o fogo do tempo que dizia assim: não há nenhuma condição para vocês realizarem essa loucura que vocês colocaram no coração. Sabe quando a gente coloca algo no coração, aonde as pessoas que convivem perto da gente dizem assim: é loucura de você realizar isto, é loucura de você conseguir isto. E tem muita gente que aí ele para de crer, porque ele começa a olhar na sua situação, ele começa a olhar para a sua condição, e ele entra em concordância com os roubadores de fé. Nós devemos tomar cuidado com os roubadores de fé. E geralmente os roubadores de fé são aqueles que não conseguem sonhar junto com você, não conseguem acreditar nos teus sonhos, não conseguem acreditar nas tuas realizações. Então logo eles tentam persuadir você a desistir. Na realidade, para muita gente, as tuas realizações se tornam um perigo. Tem muita gente que não quer ver você crescendo, você rompendo, você sendo abençoado, você se tornando alguém sobrenatural. Tem gente que não torce junto com você. Tem gente que está com você até a hora que Deus começar a te exaltar. Tem gente que está com você até a hora que Deus começar a te levantar. Ele estava junto com você até então, enquanto você estava no mesmo nível que ele, no mesmo nível de luta, no mesmo nível de problemas. Mas de repente você começou a tomar posse de uma fé que nos leva a um outro nível. A fé sempre faz a gente andar no nível de cima daqueles que não têm fé. E você começou a andar no nível da fé. E quando você começou a andar no nível da fé, você começou a acreditar que promessas que estão além do entendimento dessas pessoas que caminhavam com você. E você colocou, assentou no teu coração que Deus, através da tua fé, poderia realizar. Quando você tomou essa atitude, é interessante que a nossa atitude de fé faz às vezes a gente perder até grandes amigos. Às vezes a nossa atitude de fé separa a gente de pessoas que caminhavam junto com a gente. A Bíblia nos diz que Abraão disse para todo mundo, para todo o seu clã, ele era o chefe, diz assim: a partir de hoje, ninguém mais me chama de Abraão. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele disse: a partir de hoje o meu nome será Abraão. Agora vocês imaginem o que o povo estava pensando de Abraão. Quando alguém ia chamar, tinha que chamar ele de Abraão, que significa pai de multidões. Quando chamava Sara, chamava princesa, aquela que concebe príncipes. Mas calma aí, estamos falando de um velho, estamos chamando de uma velha. A gente está chamando eles por um nome que não existe. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Aprenda a conceber no teu coração
Antes as coisas têm que acontecer no teu coração. Levanta a sua mão, vamos falar a primeira verdade dessa noite. Diga assim: Deus, ensina o meu coração a gerar fé. Diga: ensina o meu coração a acreditar naquilo que os olhos não podem ver. Amém? A Bíblia nos conta, amados, que lá em Isaías 43, versículo 2 diz assim, ó: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então notem o que esse versículo está dizendo. Esse versículo está dizendo, não está dizendo se você passar, mas está dizendo assim, quando você passar. Está dizendo que isto é um fato. Passar por problemas é um fato da vida de todos nós. Um dia todos nós passaremos por um problema. Um dia todos nós enfrentaremos dificuldades muitas vezes maior do que nós. E olha só o que a palavra de Deus está dizendo aqui, amados. Notem, não é se você passar, mas quando você passar, porque a questão não é se vai acontecer, é quando é que vai acontecer. E Deus está dizendo, quando chegar nesse tempo, quando chegar no tempo da luta, quando chegar no tempo da guerra, quando chegar no tempo da batalha, quando chegar no tempo do enfrentamento, porque nós vamos enfrentar problemas. E por que nós vamos enfrentar problemas? Porque a Bíblia não nos prometeu um evangelho, não nos prometeu uma fé onde você não está exposto a nenhum tipo de problema. Mas a Bíblia está dizendo, está afirmando aqui para a gente, que quando nós passarmos pelas águas, elas não nos afogarão. O que Deus está dizendo aqui, amados? Deus está dizendo que o importante é que você não deixe aquilo que está acontecendo do lado de fora te destruir. Não permita que a situação externa destrua aquilo que está dentro. Não permita que a situação que está acontecendo fora destrua aquilo que Deus está construindo dentro do teu coração. Quando é que um barco afunda? O barco ele nunca afunda porque as águas estão bravias do lado de fora. Porque há uma tempestade do lado de fora. Não, o barco só vai afundar quando eu permito que a água entre. Aí sim ele começa a afundar. Então aquilo que você permite que entre dentro de você tem o poder de te abençoar ou tem o poder de te destruir. Vou voltar com esse entendimento aqui, para você filtrar aquilo que entra. Porque aquilo que entra, ele tem o poder de te levantar. Ou aquilo que entra tem o poder de te derrubar. Tem gente que estava indo bem na fé. Tem gente que estava superando situações, problemas, dificuldades, porque enfrentou a luta, porque enfrentou a adversidade, mas nunca permitiu que o seu coração fosse tomado pelas inseguranças do lado de fora. Mas também tem outro tipo de pessoa que permitiu que as situações que estavam acontecendo do lado de fora entrassem dentro. E quando entraram dentro, o que aconteceu? A fé foi destruída.
a fé foi banalizada. A fé foi perdida, porque a nossa fé sempre ela é mantida do lado de dentro. A fé tem que ser guardada dentro do peito e falada com os teus lábios. Vou voltar com esse entendimento. Você precisa guardar a fé aqui, ó. E você precisa liberar ela aqui, ó. A fé, ela anda à altura das tuas palavras. Não adianta você dizer que tem fé se você não consegue falar sobre fé. Tem gente que diz que crê no coração, mas a boca denuncia aquilo que o coração está cheio. Tem gente que diz que crê com o coração, mas quando ele abre a boca, ele fala de derrota, ele fala de fracasso, ele fala de medo, ele fala de inseguranças. Então, quando a tua fé está conectada entre o teu coração, aquilo que você pensa e aquilo que você fala, isso se torna poderoso. Mas como assim, pastor? Sim, amados. Aí as tuas palavras se tornam profecias, porque profecias não é aquilo que eu sou, é aquilo que eu me torno. Quando você entende a fé do lado de dentro, as tuas palavras se tornam profecias. Eu sempre digo, quer saber como será o teu amanhã? Ouça o que você está falando sobre você hoje. Ouça o que você está dizendo sobre a situação que você está vivenciando. Levanta a sua mão, vamos falar a segunda verdade dessa noite. Diga assim: Deus, ensina os meus lábios a falar de fé. Diga: Deus, não permita que os meus lábios falem algo diferente daquilo que eu estou crendo com o coração. Tem gente que está perdendo essa guerra, tem gente que está se afogando nessa guerra interior, antes mesmo até de ter travado qualquer batalha do lado de fora. As nossas derrotas acontecem aqui dentro, gente. Entendeu? Se aqui dentro você for derrotado, não saia para nenhuma batalha, porque você vai cair. Aí eu tinha dinheiro, mas não consegui comprar. Eu tinha condição, mas eu não consegui vencer. Tinha tudo para que desse certo, mas não deu. Tinha tudo para que funcionasse, mas não funcionou. Sabe por que não funcionou? Porque a derrota já tinha acontecido dentro de você. E quando a derrota acontece dentro de você, ela se espelha para o lado de fora. Ela vai para o lado de fora. Então não permita, amado, ser derrotado antes de você ter um enfrentamento qualquer. Lembra lá quando eles estão enfrentando Golias? A derrota já tinha acontecido dentro do coração deles. Ninguém bateu uma espada com Golias para dizer se Golias tinha condição de vencer ou não. Porque Golias sabia que se o coração estivesse amedrontado do lado de dentro, eles perderiam do lado de fora, por mais que fosse um povo escolhido por Deus. Tem gente que é de Deus. Você sabe que você é de Deus. Você é um homem que ama a Deus, uma mulher que ama a Deus, mas você está permitindo que os gritos, que o barulho do inimigo do lado de fora coloque medo do lado de dentro. E quando isso acontece, você se torna um covarde. Você se torna um fracassado que antes de enfrentar a batalha, você já está derrotado. Então, amados, aprenda a ouvir aquilo que Deus fala para você. Se você aprender a treinar os seus ouvidos, olha só, se treinou o teu coração, permitindo que os fracassos de fora não entrem para dentro, você vai treinar a sua boca, mas você também precisa treinar os seus ouvidos. Como que eu treino meus ouvidos?
não dando ouvido para o inimigo, gente. Não dando ouvido para gente fracassada. Você já viu aquele velho ditado que água dura tanto bate até que fura? Se você ficar ouvindo todo dia uma pessoa negativa, daqui a pouco se torna negativo. Se você ficar ouvindo todo dia uma pessoa fracassada, daqui a pouco você se torna um fracassado. Se você ficar ouvindo um derrotado todo dia, por mais que você tenha uma fé de aço, daqui a pouco aquela derrota começa a bater todo dia, e de repente você vê o fracasso como uma possibilidade. Amados, quem tem fé não tem plano B. É só plano A, vai dar certo. Vou vencer, vou conquistar, vou derrubar, vou destruir, sou vitorioso, não retrocedo. Quem tem fé não tem plano B. Levante a sua mão, vamos falar a terceira verdade. Diga assim: Deus ensina a filtrar aquilo que entra nos meus ouvidos. Diga a partir de hoje: em nome de Jesus, vou parar de dar ouvidos para os roubadores de fé. Diga assim: não posso permitir que os fracassos de fora entrem dentro e destruam a minha fé. Diga em nome de Jesus: só ouço a partir de hoje o meu Deus, vou ouvir aquilo que o Espírito Santo está me dizendo. E sabe o que Ele está dizendo para você aqui nessa noite? Que você é vitorioso, que você pode, que você consegue, que você vai vencer, que a situação vai se reverter, que você é incrível, que você nasceu para vencer, você nasceu para derrubar gigantes. Por mais que a circunstância diga que você não consegue, nesse tempo você vai conseguir, você vai conceber coisas grandes e extraordinárias, que as pessoas vão ficar abismadas quando isso acontecer, porque você é um escolhido do Senhor. E se você é um escolhido do Senhor, você nasceu para fazer coisas grandes e poderosas. É isso, meu irmão. Então é o que Isaías está nos dizendo aqui, amados. Aí o texto continua, diz assim: quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Que independente do fogo estar ardendo do lado de fora, ele não precisa me queimar, ele não precisa me destruir. Nem tudo aquilo que Deus permitiu que chegasse até você, precisa você abraçar e dizer assim: hoje é o dia de eu perder. Hoje é o dia de fracassar. Hoje é o dia de eu ser humilhado. Não abraça esse dia, meus irmãos. Independente do que você está enfrentando, toda luta sempre vem para nos exaltar. Guarde isso no teu coração. Toda luta sempre vem para se transformar numa grande bênção na sua vida, numa grande vitória na sua vida. Por isso que Paulo afirma com categoria isto, que ele diz que tudo convém para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, no final vai dar tudo certo, no final vai ser bênção. Então o que eu estou dizendo para vocês hoje nessa noite é que o resultado da fé não é mudar o que acontece do lado de fora, mas é nos blindar no meio do problema, para que não sejamos afetados por aquilo que está acontecendo. Coração blindado. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego saem da fornalha. E quando as pessoas olham para eles têm que reconhecerem, eles viram
que o fogo não teve problema algum sobre eles. Sabe qual que é o ápice da fé, amados? Sabe qual que é o ápice verdadeiro da fé? É você ter passado pelo fogo e não cheirar a fumaça. Amém? Você passou por uma batalha, mas Deus te guardou na batalha que você enfrentou. Você passou uma luta inconcebível. Você muitas vezes assim, só Deus sabe o que eu passei. Só Deus sabe o que eu enfrentei. Mas você enfrentou, você venceu, e assim como aconteceu com esses 3 aqui, amados, as pessoas vão reconhecer quando verem que aquilo que tinha o poder de te matar, aquilo que tinha o poder de te destruir, não conseguiu. Por quê? Porque no meio da batalha você manteve a fé. E quando você mantém a fé, você mantém a vitória certa na tua vida. Amém? Notem aqui, amados, tem um momento que eles saem do fogo. Eles estavam na fornalha, mas tem um momento que eles saem. O que nós estamos dizendo aqui? Que tem um momento que a circunstância muda. Tem um momento que o problema termina. Tem um momento que as dificuldades passam. E nós precisamos entender, amados, que isso vai acontecer na vida de todos nós. Mas antes de nós apagarmos a força, nós precisamos aprender a apagar a força do fogo e não deixar que ele tenha domínio sobre nós. Passe pelo fogo, passe pela água, passe pela situação que for, mas não permita que isso entre dentro de você. Então não importa o que você esteja enfrentando no momento, tenha uma atitude de confiar em Deus.